E aí, meu povo, agora tentamos mudar aqui um pouco aqui a situação para verificar se a gente consegue rodar essa live aqui e bater um papo com todo mundo, tá bom? Esperar que a Augusta ver se ela consegue entrar e a gente poder disseminar algumas informações, bater alguns papos. Pessoal, enquanto isso, vão colocando aí alguns comentários de vocês. Vão aí colocando algumas dúvidas, que esse remédio pode ajudar, algumas demandas da própria classe, que a gente vai verificando. Agora Oi! eu estou lhe vendo, Augusto. Você está me vendo agora? Agora eu tô vendo. E o povo aí que tá. Desculpa, tá, gente? Desculpe aí. Pessoal, é isso. Tem os erros, mas é como qualquer outro colega de profissão, a gente nunca desiste, né, Augusto? Até conseguir. É verdade, é porque eu não sou acostumado com esse negócio de live, tá? Não, mas tranquilo, a gente vai aprendendo junto, Augusto. Eu aprendo muitas coisas aqui junto, trabalhando junto. Augusta, me diga lá, quer começar Pronto, pela área fiscal, trabalhista, de âmbito federal, de vamos âmbito lá. estadual? Primeiro falar aqui, né, para os nossos profissionais da contabilidade, para todos que estão aí assistindo a live, que o Valdemir, além de ser conselheiro do CRC, ele hoje é presidente, é coordenador geral da AGE, que é da Associação dos Jovens Empresários, ou seja, trabalha diariamente, convive diariamente com os empresários, né? E aí, Valdemir, eu quero começar primeiro pelo decreto do governo, né? Quando o governo colocou o decreto aí das atividades que podem estar trabalhando, eu acho que nós, contadores, era para estar inclusos nas atividades tipo essenciais, né? Porque uma frase que rolou muito na internet é que os médicos estão cuidando da vida das pessoas e nós da vida das empresas. As E empresas. isso é muito correto, né? Então, É assim, uma eu verdade absoluta, né? Isso. é verdade. A gente não consegue parar. Nós, das empresas de contabilidade, eu acho que todo contador não está conseguindo parar. Por mais que tenha já uma estrutura para trabalhar home office, por mais que já tenha se preparado, mas não está conseguindo não ir no seu escritório, pelo menos, às vezes, até para adequar os equipamentos, até adequar os próprios sistemas, né? Mesma coisa. Porque a demanda tá grande. Aí eu acho que o que é que a gente vai começar aqui? Qual é a maior demanda que eu acho que está tendo hoje nas empresas de contabilidade? O DP, né? O Departamento departamento pessoal. pessoal, ele está assim, correndo, eles estão sendo guerreiros, né? Primeiro, porque a primeira medida que saiu foi sobre a parte dos empregados, né? Então veio aí essa questão A de eu dar MP férias, 927, isso, de dar férias ou de fazer a questão de teletrabalho, compensação de horas, né? E aí eu horas, acho que feriado. isso, e aí eu acho que demandou muito dentro das empresas. E aí o que é que a gente queria passar? Mais ou menos, tanto você que convive aí no seu escritório, que faz no seu escritório, como convive com os empresários, como está dando para conciliar isso, né? A melhor forma do contador agir nesse momento. Augusta, nesse momento, o que é que está acontecendo? Lá no escritório, tanto nas associações que eu estou, na AGE que eu estou presidindo, e outras instituições que a gente acaba fazendo parte, porque o conselho também tem assento e a gente acaba continuando o trabalho em algumas instituições, e aqui mesmo no conselho também. É uma série de coisas. Pessoal, não há tempo para que você simplesmente dizer, estou com dificuldade, é coisa demais. Não adianta. Eu estou quase todo dia dormindo 2 horas da manhã trabalhando. A minha equipe também está no mesmo ritmo, muito alto. E aí a gente já está tentando entender, já está tentando mudar a logística dessa demanda. Hoje, especificamente, nós estamos só hoje, pelo período da manhã, foram mais de 30 demandas para o departamento pessoal. E é o seguinte, a gente chegou ao consenso que não adianta, Augusto, eu gerar um estresse muito alto aqui na empresa para atender a demanda, e aí, e aí minha equipe começar a perder qualidade. A gente tem que equipe profissional. Então, para que a gente possa cumprir isso, a gente está pedindo mais tempo junto ao empresário. Ao empresário sempre, todo mundo vê pelo seu ângulo e ponto de vista, né? E aí uma das coisas muito simples de como eu consegui virar isso foi mostrar para os meus clientes a verdade. Olha, falar a verdade, jogar limpo e mostrar os prazos que a gente pode atingir cada solicitação. Eu falei, cara, eu não consigo atingir qualquer solicitação sua com menos de 72 horas.
Isso já tem até no nosso contrato, já é prestação de serviço, mas a gente foi lá e reforçou isso agora e pediu a compreensão de cada um. Porque, assim, cada empresa, ela tem um mecanismo bem específico de como ela vai se comportar sobre as relações trabalhistas, e aí que a gente falando aqui de DP. Pega ali. A menina ali botando aí, pega leão. Pega, Tem né? calma, meu filho, que o leão daqui a pouco vai pegar bem direitinho. Mas tem novidades sobre isso aí também. Mas vamos por parte, aqui vamos ficar aqui no. Eu até brinco, eu nunca gostei de DP, viu, Augusto? Apesar de saber que o departamento pessoal, como todos os outros setores, é fundamental dentro das nossas organizações. Mas assim, eu nunca tive aptidão para essa área. Minha aptidão surgiu agora dessa demanda. Eu não tive Inclusive, como Valdemir, fugir. inclusive, uma das coisas que eu tenho feito todos os dias e falado muito com os empresários, a primeira coisa que saiu a medida provisória, você vai ler para entender. E aí o empresário já chega e ele vê mais aquilo que saiu na mídia, né? Então ele já ouve É, aquilo da mídia e ele não sabe muito bem como aplicar. Então, eu tenho trabalhado muito na parte orientativa, sabe? Então, o que é que a gente tem orientado muito? A melhor parte nesses primeiros momentos são as férias coletivas. Realmente, a antecipação de férias é a via melhor, né? E porque, digamos, tem pessoas que não sabem, quando retornar ao trabalho, qual é a tua demanda de serviço que você vai ter. Então, como é que eu vou compensar horas se eu não sei qual é a minha demanda que eu tenho que atingir? Será que eu vou ter hora realmente para compensar? Então, eu acredito que tanto financeiro como operacional, a antecipação de férias seja a melhor opção. Porque além de você poder estar pagando até o 5º dia útil, essas férias, né? Poder estar pagando esse 1/3 só lá em dezembro. em dezembro, junto com o 13º, já te dá um fôlego maior. Também tu não tem muita certeza. Deixa essa empresa voltar e aí você tem certeza. Caso venha a ter alguma demissão, essas férias já é parte integrante da rescisão. Então, você já está assegurado que já vai poder, enquanto a compensação de horas, você não tem essa possibilidade, né? Então, eu Eu tô sei. vendo. Um abração aí para Trairi, Moura Contabilidade. Muito bem, Moura. Tá? É o Abraço. Moura. Augusta, Ah, eu estou levando mais em consideração assim cada setor. Por exemplo, o pessoal está falando às vezes de dar férias, de demitir, de aplicar o artigo 501 e o 502 em consecutiva, ou aplicar lá o 486, tá certo? Ou fazer a redução da jornada de trabalho de até 25%. E aí, de fato, eu estou analisando caso a caso em cada cliente e entendendo, verificar com ele o pós-corona, né? O pós-coronavírus, qual é a demanda que vai ter após isso. Dizendo para ele sempre que ele vai precisar ter gente na empresa dele para tocar o negócio dele, então ter essa acessibilidade aí nesse sentido. E aí, o ponto que eu tenho pegado muito é o seguinte. temos gente aí do Pará, viu? Temos gente do Oi? Pará. Um abraço aí para Nanideu, lá do Pará. Olha aí que coisa boa. E aí, Augusto, eu tenho tentado muito colocar o seguinte, olha, uma coisa é o informativo da mídia, como você está falando. Outra coisa totalmente diferente é como você vai jogar isso na operação. E aí tem alguns clientes que têm compreensão e outros não, e eu falo o seguinte, cara, pro meu cliente, rapaz, tudo bem. Agora me diga uma coisa, o cara da construção civil, por exemplo, né? Abraço Aí, lá então faça o também. seguinte, pode me faça um prédio hoje. Aí ele, não precisa saber como é que você quer o prédio, a altura, o tamanho. Não, eu quero um prédio pronto hoje. Me dê um prédio pronto hoje aí. Eu gosto muito quando o cara cliente vem falar comigo, eu uso o exemplo do negócio dele para mostrar que as coisas não tão simples assim de se operacionalizar. E aí, se você for aplicar qualquer base legal dessa que eu citei aqui na questão trabalhista, para você verificar como é que você vai passar essa informação para o fisco através das declarações, é uma coisa totalmente diferente. Entendeu? E até mesmo para você orientar os funcionários que vão ter aí o seguro-desemprego, sabe? Então, assim, cada ponto desse é um ponto que tem que ser trabalhado com uma cautela muito grande. Por exemplo, a questão do FGTS, que você pode postergar os pagamentos do FGTS para julho e parcelar em 6 vezes. É só declarar. E como é que você vai fazer para não cair no cadinho automaticamente? Não, a Receita Federal suspendeu. Ela suspendeu de fato? O Valdemir. Aí voltando aqui para nós, profissionais da contabilidade, a tanta valorização que a gente quer, né? Um abraço aí também para o bairro de Fátima, tá, Carlos? Que a gente fala muito, que a gente,
quando a gente diz que nós somos os médicos da empresa, que estamos cuidando aqui da sobrevivência para que essas empresas fiquem vivas, e aí tem uma questão muito séria que a gente às vezes não fala, que o cliente não sabe o que realmente a gente faz. Por exemplo, quando você fala aí do FGTS, o FGTS foi postergado. O cliente já sabe, não, Augusto, então dia 4, dia 7 de abril eu não vou pagar FGTS, tá? Ele só sabe disso. Mas ele não sabe que por trás disso tem um contador que está trabalhando que precisa mandar essa informação, porque tem o prazo para mandar. Se você não enviar via Cefip ou via E-Social, você não vai poder pagar esse FGTS parcelado, né? Então, você tem que mostrar que esse trabalho, esse contador está fazendo esse trabalho, tem que fazer também esse trabalho, né? A parte do contador tem o seu trabalho é muito, muito além do que simplesmente o imposto foi postergado, ele já sabe que foi e eu vou fazer a guia para ele pagar só tá dia. Não, tem a questão das informações que a gente precisa fazer. E isso são trabalhos nossos, né? São trabalhos que a gente tem que... Não pode perder esse prazo, né? Isso. Aí, Augusto, tem um ponto aí que eu também gosto muito de ressaltar. Por exemplo, essa MP que saiu da questão trabalhista, né, que foi a 927. E eu vou enumerar uns pontos aqui, só para que todo mundo tenha ciência do que quem não leu, quem leu, está com alguma dúvida. E eu vou colocar só aqui algumas observações do que foge de alguns padrões que eu acredito. Vou listar primeiro o que ela trouxe. A questão do teletrabalho, que eu trabalho home office, eu trabalho através de casa, antecipação de férias individual, concessão de férias coletiva, aproveitamento ou antecipação de feriados futuros, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança da saúde no trabalho, ou a própria questão aí de aquelas profissões que faz necessário estar fazendo requalificação de imediato, como é o caso de um contador em algumas situações, que é obrigado também. Aí aquele artigo 18 que falava da qualificação e suspensão do trabalho foi revogado, tá certo? Esse artigo veio outra coisa aí. E o diferimento do FGTS. Esses foram os 8 pontos, lembrando que o 7º caiu fora. E aí, outro ponto também, a fiscalização foram adiada por um prazo aí de 180 dias. Toda a fiscalização nesse sentido tem que ser orientativa, a não ser as fiscalizações que são aquelas que combate diretamente o trabalho escravo, na escravidão, o trabalho de criança, aqueles trabalhos mais pesados. Tá certo? Isso, a informação aqui, a Cris falando aqui, né? Que depois que a gente transmite, ainda tem que verificar como será esse parcelamento, né? Exatamente. Exatamente. E aí, pessoal, partindo desse ângulo, quais são os principais pontos que eu estou tendo cautela aqui com o trabalho do pessoal? De saber monitorar o que vai ser banco de horas, porque você precisa dar um prazo de 48 horas para comunicar, tanto para dar férias, quanto para você demitir alguém. E tudo isso tem que ter anotado, tem que ter um termozinho ali, tá certo? Da forma você vai botar o cara para o trabalho home office. Não tem problema, pode botar. Mas tem 48 horas de antecedência. Dessas 48 horas você tem que se colocar, ainda tem que colocar, fazer um contrato de como isso vai estar. Outro ponto também é a mesma questão de férias, que você pode pagar as férias, pode colocar a pessoa de férias, você só paga no 5º dia útil do mês subsequente, só o valor normal, e os 30% você só paga em dezembro, como a Augusta já falou. E aí também tem a questão das férias coletivas, que você pode fazer por setores, ou pode fazer de maneira individual, caso você também queira fazer, mas também tem que ter o comunicado assinando, dando ciência do colaborador e o seu ali também colocando sua assinatura nesse contrato. E aí também tem a questão que tem que deixar bem clara, é a suspensão das exigências administrativas de segurança, que todo mundo vai ser suspenso agora. Entretanto, as atividades são de risco e onde os médicos do trabalho colocam a informação que é obrigatório continuar tendo esse tipo de análise, você não pode suspender de maneira nenhuma. E muita gente está colocando que para suspender de tudo e de qualquer forma. Então, mas pessoal, é isso, o pior é isso, sabe, Valdemir? É isso que o empresário que passa na mídia, a mídia mais ou menos passa isso, né? Ó, pronto, agora você pode dar férias. Aí tem pessoas que querem dar amanhã. E aí o contador é que vai dizer isso, né? Não, não é assim não, tem que respeitar as 48 horas, né? E isso é que eu acho que o grande trabalho do contador, que a nossa... O que muda e o que estressa mais a nossa rotina é exatamente isso. É de a mídia saltar de uma forma
E a operacionalidade é totalmente diferente dessa forma que é jogada, né? A gente sabe que para operacionalizar, e nós, como responsáveis, nós somos responsáveis exatamente por essa elaboração de fazer esses contratos, de informar isso para o cliente. Eu acho que isso que é a diferença, que é a diferença mesmo do profissional que está nesse momento trabalhando aí, sei lá, 24 horas por dia, né, para poder dar conta. E aí, Augusto, como a Cristina colocou aqui, a Cristina o quê? Deixa eu ver aqui o nome dela. Cris Almeida. Cris Almeida Oliveira, né? Mas ela colocou aqui, até a questão também do banco de horas, antecipação de férias, você tem que fazer aquele termozinho. E nem é toda a antecipação de feriado que você vai poder usar esse termo, tá bom? A questão de feriados religiosos, aí o seu colaborador tem que ser conivente também nessa situação, tá certo? Ele pode se recusar nessa situação específica por questão religiosa. Pessoal, e aí muita gente também saiu agora recente, que ainda não foi regulamentado, mas já foi publicado já, e o pessoal acha assim, foi aprovado na Câmara. Aí acha que está valendo. Pessoal, cuidado. As medidas, por mais que estejam no estado de excepcionalidade, elas têm uma questão de tramitação dentro da área legislativa e do executivo. Precisa ser normativo, né? Exatamente. Segue o processo, mesmo assim, mesmo nesse estado de calamidade pública. Então, foi aprovado já na Câmara que a questão do pagamento de salário. Pagamento de salário. Empréstimo, que na verdade é empréstimo. Olha o que empréstimo. Exatamente. Que é um empréstimo. Contador na verdade, tem o auxílio. O auxílio do informal que foi aprovado na Câmara. E aí o outro que foi pelo governo, que é o empréstimo, as pessoas também estão se perguntando, tem que ter um seguinte detalhe. No contrato lá tem bem claro, você não pode demitir ninguém durante o período de 2 meses. Tá certo? Eu mesmo pensei, Augusto, que quando fosse colocada a situação, ia ser simplesmente o seguinte, quem você colocaria na folha ali, você não poderia demitir, você pagar esses 2 meses de parcelamento, e o resto do pessoal que você não colocou, o banco pagar diretamente, você poderia demitir. Não pode demitir ninguém, e a folha vai por completo para lá, tá bom? E esse dinheiro não cai na empresa, vai cair diretamente para o CPF. Do CPF. Então, aí, hoje, isso foi publicado ontem. Hoje eu já recebi vários contatos de clientes que falam o seguinte: Augusto, como é que eu faço? Eu mando a minha folha, já quer saber disso, como fazer, né? E aí a gente ainda tem que aguardar, porque se eles soltam, mas aí é o pacote, mas aí também tem que vir a forma de como fazer, como é que se manda, como é que envia. É qualquer banco? É o banco que eu tenho conta, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa de normativos para poder orientar, né, o cliente a fazer isso, né? E por isso tem que estar atento. E que um ponto muito importante eu queria falar para o colega de profissão, uma experiência que eu tive e estou tendo agora em algumas instituições, tendo algum contato maior com o setor produtivo de maneira geral, é que, pessoal, o grande problema e a grande dificuldade que a gente sempre sabemos que temos ali, é a questão de nós termos ser o comunicador. Como você vai comunicar uma informação é muito importante para que o outro lado tenha compreensão. E aí eu gosto muito de... Para não liberar o dinheiro. E aí, pessoal, eu gosto muito de citar alguns exemplos do seguinte, assim, como você comunica a pessoa, sempre se referindo à legislação. Você não fala como o seu cliente deve se comportar, você fala que a legislação exige isso. E o cara muda um pouco a chave, sabe, Augusto? Eu já fiz um teste, eu olhei para o cliente e falei assim, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Como se eu estivesse colocando ali o que ele deve fazer. E aí eu mudei a simples forma de comunicar, para assim, olha, a legislação que você quer, fala assim, 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 assado. Caso contrário, tem essas punições aqui na legislação. Muda a forma de o cara entender e muda a forma da aplicabilidade, que ele passa a entender que não é tão simples assim. A pergunta aí da Jaqueline. A Jaqueline está perguntando, mas o mês de março vai entrar? O mês de março é 5º dia útil, né? Do mês de abril. Ou seja, não acredito, abril e maio. Com certeza não vai ter normas ainda para conseguir fazer isso, né? Com certeza será o mês de abril. Eu caminhar, não acredito que tenha essa celeridade toda, não. Entendeu? Vai ser abril e maio, isso aí, com certeza. Tá bom? Verdade.
Outra E deixa coisa, eu ver. Valdemir, a gente já está aqui com. Nós estamos aqui já com 33 minutos de live, né? A gente sabe que só dura uma hora, né? Correu. Então, a hora agora. Então, Vamos vamos lá. passar um pouquinho aqui para a legislação federal, certo? O que é que Certo. acontece? Todos nós, Conselho Regional de Contabilidade, todas as entidades de classe, né, FENACOM, Conselho Federal de Contabilidade, solicitaram da Receita Federal adiamento de obrigações, tanto obrigações acessórias, como também prazos de impostos, né? O que foi que a Isso. gente recebeu até agora? A Receita Federal apenas postergou os impostos federais do Simples Nacional e o FGTS, né? Então, o que é que acontece? Hoje eu recebi até uma demanda, né, de contadores do Jornal Diário do Nordeste, falando o seguinte: amanhã vence contribuição social e imposto de renda das empresas que são lucro presumido, que são lucro real, ou seja, essas empresas até agora não saiu nada, nenhum normativo dizendo que esses impostos vão ser postergados, não saiu. Quanto às obrigações acessórias, e a Receita Federal, ela saiu lá com um comunicado dizendo que a partir de agora não iriam, aqueles processos de auditoria estavam paralisados, que ninguém mandaria débitos para a Comunicado. Procuradoria, comunicado, essas coisas. Mas e aí outras obrigações que não constam nessa lista? Se nós, contador, deixar de entregar uma dessa obrigação acessória, não existe nada que diga que a gente não vai ser multado, quer dizer, que a gente não vai ser, por estarmos em estado de calamidade pública, o certo era, estamos em estado de calamidade pública, toda e qualquer obrigação que não for entregue nesse período será postergada ou não haverá pagamento de multas, né? Mas a gente não tem nenhum normativo que fala isso, né? Não é mesmo? Augusto, tem um normativo, eu estou só pegando ele aqui, que de cabeça eu já fui melhor de cabeça. Peraí. Que teve umas alterações da questão federal, tá certo? Que houve umas prorrogações de prazos agora. Eu estou só tentando buscar ele aqui para ser preciso nele, que hoje em dia tudo que eu falo de lei, que eu não pegar a base legal, eu nem falo mais. Porque aí, caso de É algum verdade. detalhe, né, pode gerar um problema para os outros. É. Deixa eu ver aqui, bem rapidinho eu pego ele aqui. Mas o SPED de contribuições ele foi adiado, tá Portaria certo? 12/2012, a Cris Almeida está falando, ó. Essa portaria aí não, mas teve outra portaria mais recente também. Essa portaria ela é antiga e ela fala que o município tem que declarar o estado de calamidade pública. Eu conheço essa portaria. E estava até debatendo com ela. Eu acho que Fortaleza, eu não vi Fortaleza declarando estado de calamidade pública. Eu só vi só o estado. Né? Então, assim, Amanhã o pelo nosso que eu... secretário de Finanças de Fortaleza vai estar aqui, tá? Na live. E é bom a gente já perguntar essas coisinhas que a gente está querendo saber, né? Exatamente. Nova plataforma de atendimento. Rapaz, é engraçado, essas coisinhas que a gente quer pegar na hora, nunca a gente aparece. Mas eu me lembro dessa portaria. Essa portaria, especificamente, ela adiou o prazo por 60 dias do SPED. Deixa eu pegar ela, acho que eu fico meio... Danilo, você tem aí fácil, Danilo? Eu tava com ela bem facilzinha aqui, eu tava com ela aberta. Aí fui fechar, mas é isso mesmo. Certo, peraí. Deixa eu ir aqui do grupo aqui do fiscal. Peraí. ADM. É a mesma portaria, Augusto, que ela disse que ia suspender também os prazos de fiscalização. Essa portaria ela fala sobre isso. Que ela estabeleceu logo. Deixa eu falar sobre a portaria sobre atendimento, que é apenas Certo. CPF, que é apenas sobre certidões eletrônicas, que é apenas que vai ser agora só que até o dia 29 de maio só pode ser atendimento presencial na Secretaria Federal, referente a CPF, procuração, análise de certidões, tanto a questão da certidão da pessoa física, quanto a questão do imóvel rural, bem como a verbação de obra e as procurações eletrônicas e a regularidade do cadastro do CNPJ das empresas. Todos os outros serviços ficam a cargo do chefe da repartição entender se deve ou não aceitar, se aquela demanda vai ser necessária. Então, aí cabe ao chefe da repartição se ele vai ou não aceitar. Então, tem que ir lá presencialmente para verificar com toda a cautela possível nesse momento.
Outra questão também interessante que ele fala é sobre as suspensões de prazo de fiscalização, de prazo de enviar para dívida ativa, prazo de enviar para colocar no CADIM também, estão suspensos. E aí qual é o grande problema? Que nessa mesma portaria, ela colocou a seguinte situação: todos os prazos de recuperação de crédito, nesse exato momento, também estão suspensos. Recuperação de crédito, compensação, todos esses procedimentos foram também suspensos enquanto durar esse período de calamidade pública aí declarado pelo governo federal. Pronto. Então, O Danilo está falando aqui, ó. Ficam prorrogados por 60 dias contáveis da data da publicação do decreto 33.510 de 2020. O prazo da entrega da escrituração fiscal digital, a FD, né? FD, está prorrogada. É o SPED fiscal aqui, esse é o decreto que saiu. E aí, Augusto, nesse sentido, tem muita coisa boa, mas tem essa questão ruim da questão da compensação. Eu entendo que foi uma coisa ruim da restituição ou compensação, porque essas empresas vão enfrentar um momento de dificuldade, nem o dinheiro que ela poderia reaver de pagamento de imposto amanhã não vai poder fazer agora, tá certo? E é uma Até área mesmo porque a gente sabe que lá na frente ela vai ter 2 impostos a pagar, né? Quando chegar no mês de outubro, ela vai ter um mês, a competência lá de abril e a competência de setembro, né? E o ponto também que eu queria falar sobre essa situação aqui especificamente é que a gente tem que se tocar que, tendo em vista aí essas problemáticas, nós temos que pensar o seguinte: como é que a gente vai ajudar o nosso cliente a tomar uma série de decisões nesse sentido? Porque se você não estiver junto do seu cliente, você não tem como fazer diferença, entendeu? E o seu cliente não pode existir, porque decisões amargas vão ter que ser tomadas agora, para que a empresa possa sobreviver e, claro, com toda a cautela possível que se faz necessário para que ninguém tome medida extemporânea e acaba prejudicando até o próprio negócio do cliente. Mas é uma coisa séria. Dois empresários me ligaram hoje pedindo para a gente, através de instituição, prorrogar o prazo de pagamento do imposto federal e do INSS, que eram as principais dívidas deles, que é lucro presumido, lucro real e lucro arbitrário. Eu fui bem sincero, eu acredito que isso não vai acontecer, tá certo? Não nesse primeiro momento. Eu acredito até na possibilidade de um refis após essa situação, mas antes disso eu descarto total. Fazendo a consideração sobre o que o Danilo falou do SPED fiscal, uma coisa que é interessante, assim, ele adiou o prazo de 60 dias, né? Mas você tem que recolher o ICMS. Se você tem que recolher o ICMS, você faz lá o SPED fiscal. Entendeu? Não tem para onde cair, né? E eu estou me lembrando aqui de umas coisas que eu tinha anotado, mas fechou aqui, deu uma doida no notebook aqui, que outro ponto também que o FGTS é para toda e qualquer empresa, independente do regime de tributação. Tá certo? Simples, FGTS é para todos os tipos real, presumido, então para todo mundo. Até mesmo porque a tributação nos impostos federais é que a tributação fica diferente, né? O FGTS é a mesma forma para qualquer empresa de qualquer regime, né? Tanto faz ela ser simples, presumido, como lucro real, ele está da mesma forma, né? Exatamente. E o outro ponto também que é interessante do decreto, que ele postergou até o dia 6, que é o decreto 33.530, é que a única coisa que ele fez foi só postergar até o dia 6. Todas as outras atividades continuam a mesma coisa que previa lá no artigo 1º, tá certo? Que estão obrigadas a permanecer fechada, e as exceções continuam lá no parágrafo 2º, tá certo? Que podem continuar abertas, tá bom? E como a secretária também reforçou diversas vezes, as operações de compra e venda de mercadoria não estão suspensas de maneira nenhuma, tá certo? O que está suspenso é você atender ao público dentro dos seus estabelecimentos. E ela até falou, qualquer mercadoria presa em qualquer canto de fronteira, poderia até falar no WhatsApp dela mesma que ela ia resolver essa situação. O que a gente não tem debate nesse sentido, tem né? algumas perguntas aqui. A Luana está perguntando se vai ser preciso baixar o novo programa do Cefip. E o Carlos, lá do bairro de Fátima, né, está perguntando se para as associações é a mesma coisa. No caso, o FGTS, sim, né? FGTS é para todo tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa, é independente isso aí. Tá certo? E a pergunta da Luana, precisa ter baixar novo sistema de Cefip? Pessoal, a Caixa Econômica divulgou o manual, tá certo, do saque do FGTS com as alterações que se fazem necessárias para esse momento. Então, assim, meu conselho, como é algo tão específico que você vai ter que verificar ali, baixa esse manual que a Caixa liberou. Se vocês não tiverem,
Eu posso mandar para o conselho coloca aí na portaria dele, algum canto, e aí vocês saiam lá, baixando lá esse material para que vocês possam ter acesso a essas informações. Tá certo? Certo. Tinha uma coisa que eu também estava A achando bem Alzira está interessante. falando aqui que a Cefip, a versão já saiu na sexta-feira, tá? Foi, saiu sexta-feira, o Silvio tinha me falado disso. Exatamente isso, ele me falou. Augusto, deixa eu dar só também mais uma recomendação aqui para os meus colegas, para todo mundo. Pessoal, houve as postergações dessas declarações fiscais, houve a postergação do recolhimento simples, houve a postergação da declaração da DEFIS, mas eu, como profissional, como colega de vocês, vendo questão de gestão mesmo do departamento, eu queria colocar o seguinte para vocês. Por mais todas as dificuldades, tá certo? Que no caso a DEFIS é até amanhã, tente não postergar isso demais, porque vocês vão ter uma sobrecarga de trabalho. Porque se você verificar o ano inteiro de declaração da Receita Federal, a declaração de índice anual, elas são intercaladas para que a gente possa cumprir essa demanda. Então, estrategicamente, tenha muito cuidado quando você vai ali optar por postergar um pouco aí a questão de fazer essas declarações. Aqui no escritório, especificamente, eu não estou aceitando, eu estou conversando muito com a equipe para que a gente não Então, aceite essa então você postergação. não parou, é isso, Valdemir? Tu não parou A aí no gente teu não parou escritório? hora nenhuma. O pessoal Não da equipe parou. está trabalhando no home office, a gente não está aceitando. Pode postergar, o programa foi adiado até o dia 30 de junho. Mas eu não recomendo você fazer esse adiamento da DEFIS tão longe assim, cara. Porque aí você vai sobrecarregar o seu setor em algum momento devido ao excesso de declarações, tá bom? Então Eu tenha estou muito vendo. cuidado frente a isso. O Tássio Calixto, ele falou aqui, tá? Que algumas empresas não optando pelo Simples estão entrando com mandado de segurança. Eu recebi isso, um cliente meu já me mandou isso. Os advogados, né, de alguns sindicatos aí estão querendo, Eu estão também já entrando. vi. Já vi. Referente ao tributo municipal e estadual, né? Não, na verdade, é os impostos federais, aqueles que não teve, que as empresas que não são optantes pelo Simples e tem que pagar o PIS, o COFINS, o imposto de renda e a Ah, contribuição sim. social, né? Sim, 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 Então, sim. já estão pedindo postergação aí, né? Tipo assim, como contador, né? Como contador. Nessa parte aí, eu deixo muito a critério do empresário decidir isso aí, tá? Por quê? Porque é uma questão de você vai entrar com um pedido judicial, você vai ter custo com isso e você vai ter que lá na frente acaba, né, pagando isso aí. Caso saia alguma postergação, o governo mesmo vai dizer, na medida, no normativo, que quem tiver com a ação, se desistir, pode aderir ao normativo, né? Então, é essa a orientação que eu passo. Eu também já vi a questão do municipal e do estadual, sabe? Mas aqui o Tássio, que foi até um cara campeão, foi até das coordenadoras da Comissão de Normas Técnicas, Legislação Fiscal e Tributária da época, societária também, é Ele um é ótimo. advogado e contador. É, Então, assim, há essa possibilidade, mas eu sempre recomendo, como você está falando aqui, tenha cuidado com o que você vai fazer de opção, né? Porque pode ser aceito ou pode não ser aceito, depende de cada juiz que vai julgar o caso. isso. Né? Então, assim, pessoal, se atenha muito às competências que nós podemos realizar como contadores, tá bom? E aí a gente tem que ter essa cautela. E se tiver um advogado que você pode subsidiar e se ele tomar essa responsabilidade como uma parte dele, então tudo bem. Vamos contar com um colega que é especializado na área que ele vai Isso. trabalhar nesse sentido, né? Eu falo isso, que essa decisão aí eu não oriento, aqui ó, o Matheus está botando, orientamos não a postergação, né? É, Já fala isso. Então, assim, eu acredito que todos nós, profissionais da contabilidade, a gente conhece muito os nossos clientes, e essa é a melhor parte, é de você conhecer, você ter a capacidade do teu cliente. Você tem cliente que tem um caixa que vai poder, que tem alguma reserva que vai conseguir aí suportar 3 meses. Você sabe como orientar essa pessoa que tem essa reserva. Às vezes, exatamente. não é? Às vezes tem cliente que não Exatamente. tem reserva nenhuma. Então, você tem que saber orientar como é nesse momento. Então, por exemplo, esse empréstimo para a folha de pagamento. Tem clientes que isso é primordial. Vai ser bom, porque ele vai ter 6 meses de carência para pagar. Então, isso vai acabar desafogando esse momento. O que é que a gente quer? Nós, como contadores, mais queremos é que as empresas fiquem vivas,
né? Ficam vivas, que elas não quebrem. Esse é o nosso papel. Então, eu acho que é o momento onde a gente tem que realmente estudar com ele e é caso a caso. Cada um a gente tem que chegar e a gente tem que falar mesmo. Nós não podemos simplesmente repetir o que tem no normativo. Como a gente conhece a empresa do cliente, a gente tem que dizer, eu te oriento isso, faça isso. Nesse seu caso, faça isso. Então, eu acho que os clientes estão esperando isso. Que a gente dê essa resposta para eles, né? Sabe se colocar. Augusto, a portaria que regulamenta as regras de atendimento junto à Receita Federal nesse período excepcional é a portaria 543 do dia 20 de março. Tá certo? Era que eu estava comentando sobre o que vai ser atendido presencialmente e o que não vai ser atendido presencialmente aqui e as coisas que vão ser determinadas pelo chefe da unidade se vai ou se não atendido, tá certo? E o que está temporariamente também suspenso nesse período de pandemia, tá certo? Certo. Só um detalhe também que eu não falei que está suspenso, que é a questão de colocar os contribuintes CNPJ como inadimplente, tá certo? Por ausência de declaração, bem como também uma pessoa física, tá certo? Esse também não vai, ninguém vai ser negativado pela Receita Federal no sentido de colocar inapto ou cair em malha fina até a data de 29 de maio de 2020, tá certo? Essa portaria fala sobre esses quesitos aqui especificamente. Tá. Tá bom? Declaração de imposto de renda pessoa física. Muita gente me pergunta se vai ser prorrogado. Isso é uma coisa que a gente não sabe. No momento, estamos trabalhando como declaração de imposto de renda pessoa física ser 30 de abril, né? A gente está trabalhando com isso. E daí, Valdemir, tem aquela questão das empresas que fazem apuração de lucro para declarar os lucros nessa declaração de imposto de renda, né? Então, algumas pessoas estavam finalizando isso. E como você conseguiu ficar a todo vapor aí, mas tem empresas que realmente não conseguiu deixar todos os colaboradores trabalhando, né? E aí, nesse momento, eu acho que quem vai ter... Quem não conseguiu deixar todos os colaboradores trabalhando dentro da empresa, eu acho que vai sentir dificuldade nesse momento, da parte da apuração de lucro, porque estava todo vapor, você fazendo esse trabalho, né? A Sabrina Cavalcante aqui mandando um abraço pra gente. Um Coisa abraço, linda. Sabrina. Trabalhei com ela há muito tempo já. A Sabrina foi um grande exemplo isso para mim. Pessoal, o conselho para quem nunca trabalhou de home office, como eu também nunca tinha botado minha equipe de home office, seguinte, eu acho um ponto fundamental, se você estiver liderando em algum setor, liderando seu próprio negócio, na área de contabilidade, nesse exato momento, além de você entender a demanda que está sendo gerada para cada setor e acompanhar essa demanda para conseguir verificar junto ao seu cliente a capacidade ou não de realização, saiba cobrar da sua equipe, mas principalmente motivar as pessoas que trabalham ao seu lado. Porque isso vai ser um grande diferencial, tendo em vista aí, Augusto, que em casa não tem uma estrutura padronizada de trabalho, não tem um conforto da empresa, de dar tem toda algo à disposição de você realizar um trabalho. Então, não é fácil, tá certo? Eu me adaptei muito a trabalhar em casa a partir de agora, mas tenha muito cuidado aí, referente ao monitoramento da sua equipe. O Valdemir, vamos só responder algumas coisinhas aqui. A Tarciélia, ela está dizendo assim, ó, para o empréstimo, possivelmente as empresas vão ter que estar ok com suas dívidas. A gente não sabe ainda porque não saiu normativa, né? Não saiu normativa nenhuma. Não saiu a normativa. Nessa questão. E ele que o presidente falou que ia suspender, né? E como não saiu a normativa, não tem certeza. Mas as notícias também que saltam direto é que nem apesar de certidão, nem apesar de nada, é só mandar a folha. Mas você teria que passar por uma avaliação do banco, tá certo? E aí, lembrando dessa avaliação do banco, o quesito é que você fatura de 360 mil a 10 milhões. Se você faturar abaixo disso, não vai entrar, tá bom? Tá bom. Danilo aqui está falando que o home office ajuda muito, mas muitas vezes empresas caem muito. O rendimento e muitas empresas cai o rendimento da equipe, né? Às vezes cai. Às vezes, por conta... Nem todo mundo tem sua internet boa em casa, né, Valdemir? Nem todo mundo tem um suporte equipamentos de trabalho. Eu estou aqui quase trabalhando no meu notebook todo dia, que eu não aguento mais trabalhar nele, que ele é lento demais. Outra aqui para a gente fazer um resumão.
do que aconteceu hoje. Sabrina, assim, hoje é uma live inaugural, eu e o Valdemir estamos aqui pelo Conselho Regional de Contabilidade, pelo CRC, porque a gente quer, durante toda essa semana, discutir esse tema, que são decretos, medidas provisórias em tempo de pandemia e quarentena, o que muda na rotina do contador. Então, nós começamos a conversar um pouco aqui sobre tudo que tem acontecido na nossa vida de contador nessa quarentena, como é que a gente tem que se virar nos 30 aqui, né? E também para apresentar que durante toda essa semana nós teremos outras lives. Amanhã será com o nosso secretário de Finanças do município, tá? O doutor Jurandir vai estar aqui e vai falar um pouco sobre os decretos a nível municipal, sobre as normativas a nível municipal. Na quarta-feira, nós vamos estar com a presidenta da Junta Comercial, a Carol, que vai falar também exatamente sobre os normativos, sobre os processos, sobre o andamento, como nós, profissionais da contabilidade, né, temos acesso a tudo isso que está lá. Na quinta-feira, é com a secretária da Fazenda, a Fernanda Pacobaíba, vai estar aqui exatamente para falar dos normativos estaduais, né, também, e a gente convida todo mundo para vir aqui para interagir com ela. E na sexta-feira nós vamos falar de tecnologia para a gente mudar nossos negócios pós-crise, o que é que a gente vai fazer e como a tecnologia vai ajudar nisso tudo com o Jorge Cis, né, que é sócio da Fortes Tecnologia. E é isso. Carlos, também, saudade de você. Grande beijo. Valdemir, tem Augusto, aí para você. deixa eu só fazer uma colocação aqui. A portaria, que é a 555, foi a que prorrogou, tá certo? A validade das certidões, tá bom? Tava falando ali mais atrás, né? Uhum. O horário das lives será às 17 horas, sempre às 17 horas, tá? Serão sempre nesse mesmo horário, de hoje até sexta-feira. Valdemir, tem o Jorge está falando assim, ó, um cliente pessoa física recebeu uma notificação de lançamento da Receita Federal. O prazo para fazer a impugnação é 3/4/2020. Esse prazo fica prorrogado até quando? Segundo a informação aqui, até o dia 29 de maio, né? De maio, exatamente. Que é aquela normativa da Receita Federal. E aí a portaria, deixa eu só pegar lá no pé, a 543, tá certo? Para ele verificar lá o dado que tem lá, falando dessa suspensão, ó. Notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física. É o inciso 2º, tá bom? O inciso 2º. Aqui. Viu? Essa portaria. É só ir lá que ele consegue verificar. Augusta, lembrando que teve um pessoal que hoje tem uma reunião com o governador sobre se vai ou não liberar algumas atividades também, mesmo nesse período de prorrogação aí que está tendo até o dia 6 de abril. O governador está sentando, verificando se vai prorrogar ou não, se vai liberar ou não algumas atividades, referente ao segmento industrial. Moisés, abraço para você também, Moisés. Queremos você aqui, tá? Ó, tá aí o Fernandes, alguma coisa Fernandes. Aí ele tá falando o seguinte, que impugna pelo e-processo. Realmente, Valdemir, a gente já tem esse serviço na Receita Federal que funciona muito bem, que é o e-processo. Você entra lá, já coloca todos os documentos lá e é rápido. Eu já fiz vários processos e foram bem rápidos. Obrigada. Ele fala que você pode entrar com essa questão do e-processo, você pode colocar de forma digital. E é bem tranquilo também. Todo o processo da gente hoje a gente faz só por lá no escritório. Isso, é muito rápido, muito rápido. A questão do CNPJ, que ficou aí vários dias pendente, CNPJ de cartório, você coloca num dia, no outro dia está lá o processo resolvido, né? Então, a Receita já tem muitos trabalhos, muita ferramenta no e-processo. Augusta, eu acredito, deixa eu só verificar aqui. Até agora não teve nada de novo, não, pessoal. Então, é isso que a gente falou, que é um geralzão. E é interessante é que você está vendo das próximas lives que vai ter, está vendo das próximas situações que vão acontecer, se previndo nesse sentido. Olha, só para informar vocês, o Conselho Regional de Contabilidade juntou uma série de demandas de diversos profissionais, tá bom? Eu mesmo pedi uma demanda específica ao Conselho
para não excluir nenhum contribuinte que tenha parcelamento especial, tá certo? Durante esse prazo aí, dentro do prazo de 90 dias, se devido a essa pandemia e a dificuldade de caixa das empresas. O Essa é Wilson uma aqui demanda está falando isso. O Wilson está perguntando, parcelamento que vence amanhã, tem alguma alteração? Não tem, não saiu não nenhuma tem. alteração, né? Eu pedi isso ontem, ó, eu pedi isso no domingo para o nosso presidente, para o Robson. E aí o Robson, eu falei com a Paula, e a Paula vai despachar hoje para a TEPAC nesse sentido. E isso é um exemplo dentre tantos outros que a gente está pedindo para este Mas ano isso junto são à parcelamentos da secretária. Cefaz. Agora, a gente já tinha feito a solicitação na Receita Federal, né? Porque tem os parcelamentos do Simples, parcelamento de Previdência Social, tem vários parcelamentos que as empresas já têm a nível federal, né? Exatamente. E a gente Exatamente. Exatamente, Augusto. Então, gente, Valdemir, eu só tenho que lhe agradecer aqui, tá? E convidar todo mundo para, de terça a sexta, nós temos esse horário, às 17 horas, a gente tem encontro marcado aqui, tá? E a gente vai aguardar vocês. Eu sei que a interação vai ser muito grande. É um prazer estar inaugurando essa semana de lives aqui pelo CRC, tá? A Sabrina está dizendo ó, que a Cefaz não vai prorrogar parcelamentos, pois não depende dela, é do Confaz, que no caso é o parcelamento do Simples. Do mesmo jeito, aquela parte dos tributos estaduais e municipais que está no Simples, que só foi postergado os impostos federais. Esses outros dependem muito do comitê gestor, então acredito que seja a mesma coisa. Tem um bocado de mensagem bacana aí do Orlando, do pessoal chegando. Tem aqui, ó, gente de Palmas. Felicidade é nossa poder estar aqui conversando um pouco com todo mundo aqui. Pra gente é muito importante isso. Um abraço aí para Palmas, Tocantins. Augusta, mas só falando aqui para a Sabrina, que está participando com a gente aqui, sim. E é muito bacana que a Sabrina tem uma baita experiência, é uma das técnicas mais brilhantes na área que a gente tem na área tributária. Tá certo? Mas, Sabrina, o pedido está embasado no sentido de não ter a exclusão do parcelamento, tá certo? Que é um ato da própria Cefaz de fazer a exclusão. Então, assim, não é a postergação do parcelamento, é ele não excluir os contribuintes que estão dentro de um parcelamento, tendo em vista essa situação específica. E aí a questão de saber se a regulamentação interna da Cefaz permite fazer isso, tá certo? É nesse sentido que foi o pedido. Não da postergação do prazo, mas sim da não exclusão do parcelamento especial. Certo. É nesse sentido. Isso, né, Augusto? É isso, Valdemir. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, tá? Muito obrigada e até amanhã, tá? A gente vai estar aqui junto, tá bom? Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Foi um enorme prazer. Tudo de bom.